maior de fazer a tua vontade. Assim nós te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Israel. Queria convidar o pastor Tiago. O pastor Tiago, ele é, para quem não conhece, líder, pastor ali da Igreja Bíblica do Planalto. Ele também é reitor e professor no CIBIMA, formado pela UFC em 2009, em Ministério Pastoral pelo CIBIMA em 2010, e ele é especialista em exposição bíblica pelo Albert Clark em 2012, e mestre em Antigo Testamento pelo Baptista Bible Seminário em 2019 e PhD, ABD em Novo Testamento na Clark, e aí vai-se embora, que não vou dizer não. Mas seja bem-vindo em nosso meio, ele é conhecido por alguns aqui, então vamos aproveitar esse tempo. Que Deus abençoe, pastor. Fica aqui. Boa noite, irmãos. Eu queria contar da alegria e do privilégio de poder estar aqui com vocês, poder abrir a palavra de Deus, podermos estudar juntos. Eu sou casado, faltou lá nas coisas importantes. Eu sou casado com Lilica, nós estamos completando 20 anos de casado, nesses dias aí. O Senhor nos abençoou com 3 filhos, o Iago, a Esther e o Joshua. Eles são uma grande alegria para nós. E aí temos trabalhado tanto na plantação de igreja por alguns anos, depois na revitalização de uma igreja nos Estados Unidos, e aí depois, voltando para o Brasil, trabalhamos aqui como pastor líder, servindo aos irmãos da Igreja Bíblica do Planalto, também ali no CIBIMA. Então, queria agradecer demais, pastor, pela oportunidade e o privilégio. Falar sobre revitalização de igreja não é um assunto fácil. Não é um assunto fácil porque, ao final desse tempo, alguns de nós, eu acredito e espero, iremos perceber que, de alguma forma, nós precisamos fazer alguma coisa. Do contrário, a igreja que o Senhor nos deu para pastorear, para cuidar, para guardar, para proteger e alimentar, ela não está bem. E à medida em que, não estando bem, não é tratada de maneira devida, como qualquer doença, tende a crescer e, assim, gerar a morte da igreja. Mas eu queria fazer isso de uma maneira diferente, pelo menos hoje, nesse primeiro momento. Eu queria fazer de uma maneira indutiva. Eu queria falar um pouco sobre revitalização, e à medida em que eu consigo definir alguns termos sobre revitalização, queria olhar de maneira indutiva a uma premissa que aparece na primeira igreja. Como a primeira igreja, a igreja primeva, a igreja primitiva lidou, como ela cresceu, como ela lidou com as dificuldades, com as perseguições, com as dificuldades, com a expansão. E se isso, de alguma forma, pode servir de modelo, de ensino para as igrejas nossas, para as igrejas agora no século XXI. Porque se Deus fez alguma coisa no passado, se Ele ensinou alguma coisa na igreja do primeiro século, é bom que nós saibamos, de alguma forma, como nós podemos aprender com ela. Eu não sei se vocês estão pegando aí? Pronto. Então, quando a gente fala sobre revitalização, dentro desse debate sobre revitalização, o consenso geral das pessoas, dos que escrevem, dos que participam, workshops, podcasts, essas coisas todas, é que, de alguma forma, o processo de revitalização nada mais é do que um processo de retorno ao que as igrejas locais deveriam ser. Revitalizar ou ajudar para vitalizar novamente é tentar, de alguma forma, recuperar a vitalidade que uma igreja saudável deveria ter. Então, com isso, eu estou afirmando que a palavra de Deus vai dizer algumas coisas na natureza, na essência da igreja, que deveriam ser manifestadas em toda e qualquer idade da igreja, e quando essas coisas são removidas, ou de maneira consciente, ou de maneira leviana, por não pensar sobre elas, a igreja, ao ser arrancada essas características essenciais que promovem ou explicam saúde, ela tende a adoecer. E essa doença, não sendo tratada, pode gerar a morte. Esse processo de restauração, de remoção das coisas que estão drenando a energia e o retorno à vitalidade, nós consideramos como processo de revitalização. Deve acontecer sempre que a igreja está enfrentando insalubridade.
E essas insalubridades acabam inibindo de alguma forma o seu desenvolvimento. E caso não seja tratado, pode gerar de fato a morte da igreja. Revitalização, então, ela é necessária porque esta igreja local ela deixou de ser ou não estar mais saudável, deixou de ser o que deveria ser e agora padece de uma determinada enfermidade por ausência daquelas coisas que compõem a saúde da igreja. De novo eu digo, a falta de saúde, se não tratada, custará a vida da igreja local. Existem nesse ramo dois tipos de abordagem quando falamos sobre revitalização. De um lado, existem aqueles mais que acham que a igreja, como não organização, mas como organismo vivo, vai ter então aquele prazo de validade comum dos organismos vivos. Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Então, alguns vão dizer, olha, as igrejas elas têm prazo de validade. Igrejas locais, sim. A igreja universal, a igreja aquela invisível, claro que não, porque o Senhor Jesus estabeleceu que edificaria a sua igreja, mas as igrejas locais, elas padecem de um prazo de validade. Essa é a razão, porque não tem mais igrejas em Éfeso, igreja em Tiatira. Essas são as explicações porque essas igrejas fecharam suas portas, deixaram de existir. E outras igrejas que nós conhecemos, igrejas do primeiro século, mas igrejas agora do século passado, igrejas morrem. Esse é um fato. Explica-se dessa maneira. A outra maneira, e eu tenho uma tendência de caminhar mais nessa direção, é que em algum momento, embora a igreja seja um organismo, é um organismo sobrenatural. E de alguma forma, esta igreja invisível deveria ser representada, deveria ser demonstrada de alguma forma, não em sua completude, mas pelo menos em sua permanência, em sua sobrenaturalidade, em sua vitalidade, pela igreja local. O que eu acredito é que à medida em que a igreja caminha, por várias razões, insalubridades vão entrando na igreja, a igreja esquece de alguma forma o que deveria ser, ou por não ligar, ou por não se pensar, por não refletir, e acaba ignorando determinadas coisas, ou acrescentando outras que não deveriam estar lá, e por alguma razão a igreja adoece, deixa de ser saudável, deixa de ser o que deveria ser para se tornar uma coisa outra. E isso, quando não é tratado, causa morte. Estou dizendo isso como regra geral, irmãos. Existem outras coisas, mas eu acredito que são exceções que podem contar. A mudança, a perseguição, todo mundo tem que sair de um canto para outro, a morte, né, de um bocado de gente ao mesmo tempo, mas de maneira geral as igrejas morrem porque adoecem e não são tratadas de maneira devida. Nas escalas de vitalidade ou saúde das igrejas locais, alguns apontam que a igreja deve ser medida pela presença de alguns elementos bíblicos que depõem a respeito da sua natureza, da sua própria essência. Por exemplo, a centralidade das Escrituras, a vida de oração, comunhão entre os irmãos, o testemunho de Cristo, uma diaconia atenta, culto verdadeiro a Deus, a proclamação regular do Evangelho. Alguns vão dizer, de maneira bíblica, essas são as composições, tanto em termos de crença interna, quanto em termos de atitudes constantes que a igreja precisa manter. E a saúde dela depende da manutenção dessas atividades e dessas crenças. A ausência disso gerará doença, e a doença não ser tratada gerará morte. Outra maneira de analisar a saúde da igreja é pela vitalidade geral dos seus membros. Então, os membros têm firmeza na fé, união entre os irmãos, saúde familiar, culto público e a prática missionária. Então, dependendo do esquema que nós encontramos nas Escrituras, dependemos de como medimos a vitalidade da nossa igreja, é que chegamos à conclusão, vocês e eu, se nossa igreja é saudável. Se não for saudável, algo precisa ser feito. É claro que todos nós, irmãos, precisamos crescer, precisamos continuar crescendo desse lado da eternidade. Mas assim como acontece com o organismo, igrejas saudáveis crescem. Esta é a verdade que eu gostaria de provar nessa noite. Igrejas saudáveis crescem. Igrejas não saudáveis precisam de atenção ou precisam de revitalização. E dependendo do estado da doença e o tratamento espiritual necessário, igrejas locais morrem. Alguns sinais de que a igreja precisa de revitalização
é quando ela perde a sua integridade doutrinária, quando as suas reuniões de oração estão agonizando. É um termômetro. Desde dois séculos atrás, as pessoas costumavam ver as reuniões de oração como um termômetro para a vitalidade e a saúde da igreja. Se esse é um critério que aponta que a igreja está doente, observe os seus cultos de oração. Quanto de pessoas estão vindo. Quando a comunhão dos crentes se torna um fim em si mesmo e não um meio. A igreja não abastece a si mesma para gastar consigo mesma. Comunhão sem missão é falta de visão dos campos que estão brancos para a ceifa. Quando o secularismo e a impiedade invadem as portas, a igreja está perto de morrer. Quando os crentes procuram as bênçãos de Deus ao invés do Deus das bênçãos. Quando ela deixa de plantar outras igrejas, ou multiplicamos ou morremos. Quando formas rígidas tomam o lugar da essência do evangelho. O cristianismo não é nem de longe um conjunto, uma coleção de regras, mas um relacionamento vivo com Cristo. A mensagem é imutável. Determinadas regras devem mudar ao longo dos anos. Dito de outras formas, a morte de uma igreja acontece quando ela se aparta da verdade, quando ela se mistura com o mundo, quando ela não se discerne mais a sua natureza sobrenatural, quando ela não associa doutrina com a vida, quando ela não exige ou existe na perseverança, não caminha na perseverança no caminho da verdade. Esses assuntos, todos esses temas podem ser desenvolvidos, mas por enquanto a gente precisa apenas notar que esse é um problema sério. Eu louvo a Deus pelo fato de vocês estarem trabalhando, pensando sobre isso, não somente agora, mas por um tempo já atrás. Porque é provável que vocês tenham visto igrejas morrerem, e é provável que você veja na sua própria igreja que algo não está certo. Tem alguma coisa que falta, o culto público, a adoração ao Senhor, os cultos de oração, a maneira como a palavra de Deus é associada com a vida, a disposição, a alegria, o fervor no temor do Senhor, a plantação de igrejas, o caixa da igreja, as pessoas que não participam, não há generosidade, tanta distração, impiedade, imoralidade, tantas essas coisas fazem parte da vida comum desse lado da eternidade e a prontidão que nós temos de cometer pecados. Mas quando essas coisas são sistêmicas e caracterizam a vida da igreja, deixou de ser um espirro, se tornou uma tuberculose. Essa igreja precisa ser revitalizada. Essa doença, essa vida, esse cotidiano, que deixou de ser um sintoma para ser a maneira como se vive, demanda atenção. Do contrário, a doença tende a aumentar. Existe então a morte da igreja. Se voltarmos, então, para o início da igreja, ainda quando nosso Senhor Jesus Cristo estava por aqui, naquele período que antecede a sua ascensão, eu gostaria de ver alguns indícios do que ele pensou sobre a sua igreja e como poderíamos nos alinhar a isso. Sem limites denominacionais, sem esses distintivos, como ele pensou que os seus discípulos fariam. Na tentativa de encontrar padrões. Eu sei a diferença entre textos prescritivos e textos descritivos, mas a gente vai encontrar um dentro do outro. Se uma igreja precisa ser revitalizada para não morrer, se a revitalização significa uma luta pela saúde da igreja e um retorno ao que a igreja deveria ser, então eu gostaria de dar uma olhada nos primórdios da igreja e ver o que Jesus pensou sobre sua existência, saúde e crescimento. Então vamos olhar Lucas capítulo 24, versículo 46 até o versículo 49. A minha versão é NAA, tá bom? Diz assim a palavra do grande Deus. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitado entre os mortos no terceiro dia, em que o seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Aqui nós temos
não somente não uma sugestão ou uma descrição do que a igreja poderia fazer. Se vocês olharem no início desse texto, Jesus já tinha passado um tempo com seus discípulos, ele tinha aparecido com seus discípulos, ele está pronto no versículo 40 para ser assunto aos céus, e aí ele vai dizer o que o Antigo Testamento havia profetizado a respeito do seu ministério e os desdobramentos do seu ministério na vida dos seus discípulos. Essa primeira parte é fácil de entender, mas muitos de nós ignoramos essa conjunção que ele coloca aí. Ele diz, está escrito que o Cristo, o Messias, deveria sofrer, ele deveria ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E a próxima palavrinha é e. E significa isso que eu vou dizer a partir de aqui, ainda está dentro daquilo que foi profetizado no Antigo Testamento. Aquilo que ainda é um desdobramento da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Algumas vezes, então, nós colocamos muita força ou ênfase no aspecto profético da obra de Cristo. Cristo foi dito que iria sofrer, iria padecer, iria ressuscitar e iria ascender aos céus. Mas ignoramos essa segunda parte, onde Cristo fala sobre a expansão geográfica da sua mensagem, da sua proclamação a todas as nações, começando de Jerusalém. Não somente a sua vinda, a sua obra, mas havia sido profetizado, estava escrito que a partir de Jerusalém, esta mensagem seria pregada a todas as nações. Jesus profetiza, ou melhor, ele reclama esta profecia do Antigo Testamento, lembrando os seus discípulos que eles estão dentro de uma profecia que está em cumprimento. Esta expansão geográfica, esta proclamação a todas as nações da mensagem de remissão dos pecados por meio do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos tentando, como igreja, desde os 2000 anos atrás, fazer qualquer coisa, uma aventura particular. Nós deveríamos esperar, assim como o Senhor cumpriu a sua promessa de mandar o seu Filho, viver uma vida perfeita, morrer numa cruz, ressuscitar ao terceiro dia e retornar aos céus, assim também o Senhor teria poder para cumprir os desdobramentos ou a proclamação desta mensagem a todas as nações. Está tudo compactado, o grande Deus, ele profetiza, ele declara que isso iria acontecer em seu nome, se pregaria arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, nós deveríamos esperar uma expansão geográfica da igreja. Por quê? Não por causa das técnicas, não por causa do dinheiro, não por causa dos recursos, não porque a gente é isso ou aquilo, porque Jesus disse que isso aconteceria. Disse baseado naquilo que Deus havia profetizado no Antigo Testamento. E para que fique claro, para permitir que isso aconteça, ele manda o Espírito Santo dizendo, que eu chamo de a morte de todas as desculpas. Ele diz, é o seguinte, vocês ficam em Jerusalém aí, esperem a promessa do Pai, esperem até serem revestidos, empoderados, para que vocês façam o que devem fazer. Olhando o próximo texto, Atos capítulo 1, versículo 8, nós vemos exatamente Jesus reiterando essa mesma ideia, uma expansão geográfica. Mas recebereis poder, ele diz, ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Mesma coisa que ele disse em Lucas 24. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mesma coisa. O Espírito Santo vai vir, nada absolutamente novo, aqui não é a primeira vez, o Espírito Santo vai vir, como eu havia prometido, para capacitar e empoderar vocês, para que essa expansão geográfica que foi profetizada no Antigo Testamento tenha livre curso e aconteça. Mas até aqui, quando a gente pensa em expansão geográfica, a gente às vezes acha que é só a todas as nações. Simplesmente, que essa é a única expansão que está em jogo aqui. A partir de agora, a gente vai ver todas as vezes que é dito que a igreja cresceu. E eu espero que nós encontramos os elementos que estão por trás desse crescimento, ou dessa expansão, que não é mais geográfica, é expansão numérica.
Atos capítulo 2, versículo 47. Eu não vou comentar todos os textos em seus detalhes, eu quero simplesmente formar de maneira indutiva a verdade que eu quero ensinar daqui a pouco. Atos 2, versículo 47. Ele diz, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. E aí ele resume a vida aqui dos discípulos, dizendo, enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A essa expansão geográfica, à medida em que o relato de Atos continua, soma-se uma expansão numérica. Atos capítulo 6, versículo 7. Atos capítulo 6, versículo 7. A palavra de Deus crescia. Interessante que lá a multiplicação dos discípulos foi dita de maneira bem clara. O Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Aqui aparece um outro termo, mas nós sabemos que de alguma forma ele está descrevendo esta propagação do cristianismo. E aqueles que creem estão sendo descritos por causa daquilo que eles creem. Creem na palavra de Deus. A palavra de Deus crescia. E em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Atos capítulo 9, versículo 31. Atos 9, 31. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia. Aqui no final daquela primeira fase, logo depois da conversão de Saulo de Tarso, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Nessa primeira parte, a gente vê alguns elementos que caracterizam essa expansão, não somente geográfica, conforme Lucas capítulo 24 e Atos 1:8, mas essa expansão geográfica, ela abarca uma expansão numérica dentro de Jerusalém, à medida em que o Espírito Santo vem, à medida em que a palavra de Deus é pregada, o grande Deus, em sua soberania, acrescenta a cada dia os que hão ser salvos. Esses são os elementos que nós encontramos meio que picotada em todos esses relatos. Em todas essas descrições que Lucas faz, aparecem alguns elementos importantes para o avanço da igreja, no contínuo crescimento ou expansão da igreja em termos geográficos e numéricos. Nós vemos o Espírito de Deus, conforme havia sido prometido, a pessoa responsável pelo poder para que eles consigam com ousadia testemunhar. Nós vemos a palavra de Deus, algumas vezes é dito que a palavra de Deus tem livre curso, a palavra de Deus caminha, a palavra de Deus cresce, ou a proclamação, ou mais testemunhas da palavra de Deus estavam crescendo. E por último, a ação de Deus, que aqui aparece fazendo com que a igreja seja edificada, como nós vimos no versículo 31 de Atos 9, ela edificando-se, caminhando no temor do Senhor, santificação. No consolo do Espírito Santo crescia em número. Isso é, crescer com novos convertidos. Tanto internamente para aqueles que estão lá, tanto externamente para aqueles que estão do lado de fora. Vocês estão vendo, irmãos, que a palavra de Deus, ela de alguma forma está lá promovendo a vontade de Deus, tanto para a igreja que já existe, quanto para outros que estão fora da igreja para que se tornem cristãos. E a verdade que eu quero que nós compreendamos até agora, e vamos ver se olhamos mais na frente, é que quando a palavra de Deus se move, o poder de Deus se manifesta. Quando a palavra de Deus se move, o poder de Deus se manifesta. O poder de Deus é evidenciado de todos os lados, de dentro para fora, trazendo edificação, santificação, coragem, capacidade, iluminação, compreensão do que está acontecendo, ânimo para fazer, e do lado de fora, quando aqueles são acrescentados por crerem na mensagem que é proclamada, e assim acrescentar aqueles que hão de ser salvos. Embora possa existir razões para que igrejas saudáveis não cresçam, em termos numéricos, e em termos de saúde interna, que é como nós vemos aqui. A igreja orbitando em torno da palavra de Deus, sendo instruída, ajudada, empoderada pelo Espírito Santo, ela vê o poder de Deus caminhando em todas as direções, internamente e externamente. Ou como dizemos lá na igreja, internamente saudável, externamente salgada. Porque quando a palavra de Deus se move, o poder de Deus se manifesta. Embora possam existir outras razões,
anormais para igrejas saudáveis não crescerem, o mais correto é avaliar igrejas que não crescem como não saudáveis. Nós precisamos, irmãos, parar de justificar a falta de expansão geográfica e numérica como prova de fidelidade às Escrituras. Eu cresci numa época em que nós provávamos a fidelidade à palavra de Deus por quão triste nós éramos, pelo mirrado de pessoas que nós tínhamos, por cultos quase fúnebres todo o tempo, ou por a ausência de... Nós precisamos parar com isso, porque essa normatização não vem das Escrituras. A normatização da igreja primitiva, conforme ancorado no texto prescritivo de Lucas capítulo 24, é que quando a palavra de Deus se move, o poder de Deus se manifesta. E o poder de Deus se manifesta tanto trazendo santificação, tornando igrejas internamente saudáveis, quanto trazendo expansão geográfica e numérica, tornando igrejas externamente salgadas. Não existe uma normatização de outra forma. Nós, infelizmente, não pensamos nessa realidade e acabamos achando que essa é a maneira correta de justificar a falta de expansão. Eu não estou pensando nas exceções, por favor. Eu estou olhando como a igreja primitiva, de novo, tentando estabelecer um padrão, um parâmetro que nós poderíamos nos avaliar por ali. Era o que Jesus intentou, planejou para a igreja, é o que ele proveu para que a igreja caminhasse. Então, enquanto falamos sobre revitalização, eu quero, de alguma forma, encorajar os irmãos para que caminharem numa direção, lutarem por algo que vai, inevitavelmente, evitar a necessidade de revitalização. É lutarem pela saúde da igreja. O fato de já necessitar revitalização significa que, de alguma forma, talvez aqueles que estavam ali não pensaram corretamente, não se anteciparam, não perceberam tanto, deixaram determinadas coisas, esqueceram da filosofia de ministério que deveriam ter nas Escrituras, deixaram de lado determinadas coisas que são sine qua non da saúde da igreja, e agora precisam correr atrás. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Mas eu quero encorajar os irmãos a crescerem e nutrirem pela Escritura um desejo de lutarem pela saúde da igreja, para que ela não precise ser revitalizada. A igreja do primeiro século, profetizada por aquilo que Jesus falou, né, que em seu nome se pregaria arrependimento para remissão de pecados, aquela expansão geográfica compõe também uma expansão numérica. Jesus falou nesses dois sentidos, e nós vemos exatamente isso acontecendo no livro de Atos. Esse é o padrão. O padrão é que quando a palavra de Deus se move, o poder de Deus se manifesta. Como alguém sabiamente disse, a igreja, embora seja tratada como organização, ela na verdade é um organismo, é o corpo de Cristo. E o seu crescimento é consequência natural de sua saúde, e não resultado da aplicação de teorias especiais e humanas. Esse crescimento aqui, é claro, o Senhor acrescentava a cada dia os que iam ser salvos. É o Senhor que faria isso. Atos capítulo 16, verso 5. Vamos olhar na outra metade. Atos capítulo 16, versículo 5. E aqui o final da segunda viagem missionária. Então já tinha passado um tempo, um pouco mais, 19 anos. Assim, versículo 5, as igrejas eram fortalecidas na fé, internamente saudáveis. E dia a dia aumentavam em número, externamente salgada. Uma vez mais, a saúde da igreja, internamente saudável, permitia que a expansão em números acontecesse. E aí a norma, sem contar com as exceções de novo, é que igrejas doentes, infelizmente, não crescem. Elas incham no máximo. Igrejas saudáveis crescem naturalmente. Atos capítulo 19, versículo 20. Atos capítulo 19, versículo 20. Ele diz assim: a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente.
Mais uma vez aqui a gente tem como se um elemento importante dentro da igreja está sendo usado como uma ilustração, uma descrição do todo. O crescimento do cristianismo, o crescimento da igreja tem sido descrito como a palavra do Senhor crescendo e prevalecendo poderosamente. É o mesmo que dizer que a igreja estava crescendo. O termo, ele parece sumarizar na igreja a obra de Deus. Algumas vezes Lucas vai utilizar dessa maneira. É evidente em outros contextos. Por exemplo, em Atos capítulo 11, quando Paulo chega em Antioquia e vê os discípulos, ele diz, e viu a graça de Deus. É como se ele visse aqueles crentes lá e vissem um reflexo ou uma prova de que a graça de Deus havia operado de maneira poderosa ali, trazendo pecadores. E ao invés de dizer, olha, e tem muitos salvos aqui, ele simplesmente focou a atenção na graça de Deus, a causa de tudo que estava acontecendo ali. A causa. Da mesma forma aqui, a palavra do Senhor, a mensagem que havia sido profetizada em Lucas capítulo 24, a mensagem de arrependimento e remissão de pecados em seu nome, ela prevalecia, conquistando os pecadores, trazendo-os para perto de si, cumprindo a sua missão, expandindo a igreja em termos geográficos e numéricos. Porque quando a palavra de Deus se move, o poder de Deus se manifesta. Em Atos capítulo 12, vamos voltar para cá. Em Atos capítulo 12, no versículo 24, o texto diz, entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Uma vez mais, é a palavra de Deus. Crescia e se multiplicava. Tanto aqueles que criam, aqueles que utilizavam, aqueles que se submetiam à palavra de Deus. A palavra de Deus era um sumário da obra de Deus. Quando a palavra de Deus se move, sim, o poder de Deus se manifesta. Mas aí o nosso texto, esse versículo, começa com um entretanto. E esse entretanto precisa ser lido à luz do que aconteceu antes aqui. Aqui é um momento único na história da igreja. É único porque a igreja finalmente começa a receber uma perseguição e alguns começam a morrer, não somente morrendo por causa dos judeus ali, acontecendo em Jerusalém, mas o próprio Herodes agora, ele entra dentro do negócio, mata Tiago e está querendo matar Pedro, que se não for o Senhor, por interrupção sobrenatural, teria sido morto. Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a essa dificuldade, é isso que o entretanto diz. As situações, as dificuldades, a perseguição, o infortúnio, isso não barra, nem a expansão da igreja, não barra o cumprimento do que Deus havia dito, que a mensagem iria. Haveria uma expansão geográfica, que seria uma expansão numérica. E o modo de Deus realizar essa expansão continua sendo o mesmo. A palavra de Deus crescendo, a palavra de Deus se multiplicando. O entretanto significa isso. E aí a gente precisa, irmãos, entender. Durante a época da calamidade ou do Covid, muitas igrejas fecharam. E muita gente foi embora. Não são poucas as igrejas bíblicas, igrejas dos Estados Unidos que até hoje não conseguiram retornar. E aí nós pensamos, a razão é, não, o que aconteceu foi que ninguém estava preparado para aquilo, ninguém estava mesmo. Ninguém estava preparado para o que iria acontecer. Essa dificuldade, ela causou esse esvaziamento da igreja, esse abandono da fé, ou a morte desta igreja. Mas o que está do lado de fora não mata a igreja. Quando a gente olha na história do cristianismo, aqui no Novo Testamento, perseguição, dificuldade, frustração, do lado de fora, tribulação, na verdade, apenas refina a fé daquele povo. O que eu acho que aconteceu é que muitas igrejas estavam doentes, estavam fracas, estavam sem aparato espiritual para lidar com algo desse tamanho. E aquilo ali espremeu para que fosse revelado o que estava no coração. E muitos de nós não nos apercebemos disso. Nós não nos preparamos para um tempo de perseguição, nós não lutamos para que a igreja estivesse saudável.
para enfrentar qualquer coisa. De maneira geral, igrejas saudáveis é que nem pão. Quanto mais bate, sovando, maior ela fica. Pela graça de Deus, eu vou dizer isso pela graça de Deus. A Igreja do Planalto dobrou a quantidade de pessoas durante a época da pandemia. Dobrou. O que é isso? Não tem nada a ver com gente, não tem nada a ver comigo. A Deus toda a glória. Mas a preocupação que o conselho tinha em manter esse povo saudável, em lutar, crescimento vem de Deus, saúde é comigo e contigo. De lutar para que esse povo estivesse saudável, eu acho que deu ensejo para que isso acontecesse mais uma vez. Quando a palavra de Deus se move, o poder de Deus se manifesta. Se manifesta como? Tornando a igreja internamente saudável e externamente salgada. O padrão, então, que nós encontramos dos primórdios desse texto descritivo da igreja rodando ali no livro de Atos é simples de perceber. Nada diferente do que aquilo que o Senhor Jesus falou em Lucas capítulo 24, e aí depois é ratificado em Atos capítulo 1, versículo 8, isto é, que a igreja primitiva experimentou expansão geográfica e numérica à medida que a palavra de Deus se espalha através de testemunhas empoderadas pelo Espírito Santo. O evangelho, então, alcança novos campos. A igreja, então, cresce em números. Os discípulos são fortalecidos para testemunhar. Esse é o crescimento natural de igrejas saudáveis. Atos não está inventando uma história. Ele está simplesmente explicando como o que Jesus havia dito em Lucas 24 encontra a sua realização, encontra a sua realização na história. A verdade é que quando a palavra de Deus se move, então o poder de Deus se manifesta. Então, se nós quisermos falar sobre revitalização, irmãos, algumas aplicações aqui. Se quisermos falar sobre revitalização, nós precisamos fazer o trabalho mais difícil de todos. Sabe qual é? A autoavaliação. Olharmos o tempo que temos passado no esforço para que nossa igreja seja saudável. Espero que fique provado, enquanto nós estudamos mais para frente, que pastores saudáveis produzem igrejas saudáveis. E que assim como uma casa com dificuldades normalmente respinga e cai mais responsabilidade sobre o líder da casa, assim também igrejas doentes. A gente pode ter a mesma constatação. Vamos olhar o tempo que temos passado no esforço para que nossa igreja seja saudável. Não em termos de confissão de fé bíblica, que aparece no nosso estatuto, mas numa vida bíblica. Temos certeza de que somos homens que pregam biblicamente, pensam biblicamente e vivem biblicamente. Em segundo lugar, a revitalização de dentro para fora começa com uma confissão de pecado e um pedido de ajuda a Deus do céu. Talvez você já deve ter pedido emprestado uma determinada ferramenta de um amigo e aí acabou quebrando. E aí, se você for um cara honesto, você vai lá e não entrega quebrada, você compra um outro e devolve inteira, porque você recebeu inteira. Conforme Atos capítulo 20, o Senhor colocou alguns para cuidarem, para pastorearem o rebanho de Deus. Esse povo, que ele lembra, foi comprado com o sangue de Jesus. Se você quebrar a igreja de Deus, se a gente quebrar a igreja de Deus, vai fazer o quê? Não dá para comprar outra. Como professor e reitor do seminário, uma das minhas responsabilidades
é o máximo possível impedir que homens levianos partam para a próxima matéria. É minha tarefa ajudar a igreja por impedir de alguma forma que homens levianos ou irresponsáveis, que estão pensando no ministério muito mais em privilégios do que em responsabilidades, preguiçosos, imaturos, simplesmente achem, por qualquer outra razão, que ali é o lugar deles. Quando eles não estão dispostos ao sacrifício, assumirem a responsabilidade com o temor do Senhor, porque quem é suficiente para estas coisas? Para cuidar da coisa mais importante nessa dispensação, a igreja do Senhor. Revitalização, então, irmãos, começa com confissão de pecado. Como nós temos tratado mal a igreja do Senhor, e precisamos de perdão e ajuda para voltarmos ao que deveríamos ser e fazer. Quando falo na palavra de Deus, quando a palavra de Deus se move, o Espírito ou o poder de Deus se manifesta, eu não estou pensando somente na pregação pública das Escrituras. O ministério da palavra de Deus e a santificação do povo não pode ser realizado em sua completude com a exposição de 1 hora do púlpito. Atos capítulo 11, por exemplo, a plantação da igreja em Antioquia é feita por pessoas anônimas e comuns, sem ter um pregador de destaque. Pessoas que viviam a centralidade do evangelho, não a parte da palavra de Deus, mas sim a parte da reunião formal e a pregação bem elaborada de 1 hora. Pessoas que entenderam, internalizaram a mensagem, tinham o evangelismo e a pregação e a proclamação do evangelho como uma vida comum, são eles. Não é um apóstolo, não é um presbítero, não é um diácono que cruza isso e planta a igreja mais importante do Novo Testamento, que muda o centro gravitacional do cristianismo de Jerusalém para o mundo gentil. Quem é que... Não tem nome lá. Barnabé e Paulo chega, está depois. Mas a palavra de Deus estava sendo comunicada com clareza. E quando a palavra de Deus se move, o poder de Deus se manifesta. Se nós quisermos pensar em revitalização, à medida em que nós compreendemos nossa grande responsabilidade como pastores, precisamos entender nossa grande limitação e compreender que a palavra de Deus precisa permear além de nós todos os recantos do corpo da igreja, para que a vitalidade seja capilarizada para todas as áreas da igreja, e que o Senhor Jesus governe a sua igreja por meio da sua palavra. O ministério das Escrituras, a pregação pública da palavra de Deus é extremamente eficiente. Mas a palavra de Deus, o ministério dela precisa ir além do púlpito, não menos, mas precisa ir além. Precisamos entender que o ministério da palavra não pode se resumir ao púlpito, mas deve ser central na vida da igreja e no exercício de todo o ministério. O Senhor deve exercer a sua autoridade sobre a igreja por meio da palavra de Deus. Então agora nós chegamos à conclusão. A conclusão é que, quando pensamos em revitalização, nós estamos pensando na ausência de algo que nós deveríamos ser. Eu quero encorajar vocês, ao invés de vocês começarem a colocar ou anotar determinadas coisas que eu preciso fazer para tirar a igreja de onde está, eu queria que nós retornássemos e víssemos as coisas que eu não fiz, ou que eu não fui, com o propósito de se humilhar diante de Deus, pedir ajuda ao grande Deus, reconhecer a impotência, para que sim, pelo poder de Deus, possa ajudar no processo de revitalização da igreja em que você está ou que outra igreja. A coisa mais difícil que nós vamos fazer agora é a autoavaliação. Então eu gostaria que nós abaixássemos as cabeças e que nós orássemos silenciosamente. Não tem nada a ver comigo. É você e aquele para quem você trabalha, que não é associação, é Jesus, o dono da igreja. Eu queria que nós
olhássemos nosso coração, como o salmista diz: sonda, Senhor, o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Senhor, a tua palavra foi aberta diante de nós. E eu peço que o Senhor tenha sido honrado em não fugir do que ela diz. Eu peço que aquilo que é humano seja esquecido. A opinião dos homens não tem muita valia. Estamos lidando com coisas, com realidades eternas, além do nosso valor, da nossa compreensão. Por isso nos amparamos na tua palavra. Enquanto olhamos as promessas do Senhor para o desenvolvimento da tua igreja e essa expansão geográfica e numérica, nós vemos isso acontecendo com pessoas simples, sem todas as ferramentas e parafernálias que nós temos. O povo continuava avançando. E a minha leitura, Senhor, é que igrejas saudáveis crescem. Então eu peço que nos ajude a mim, ajude os meus irmãos, a vermos como nós temos visto a igreja, como nós temos lidado com a igreja, o tempo que gastamos, o tempo que jejuamos pelos nossos irmãos, o tempo de oração gasto, batalhando, como Epáfras fazia, batalhando em favor dos nossos irmãos. A vida secreta, o tempo comunitário, o amor pelo povo. Eu digo essas coisas, Senhor, e não quero que os meus irmãos aqui se sintam culpados simplesmente. Culpa não motiva ninguém. Ajuda-nos a nos arrependermos, se for necessário. Se temos tratado com desleixo, se temos sido ignorantes, levianos e até preguiçosos, que a tua bondade conduza a mim e aos meus irmãos ao arrependimento, ao quebrantamento. É surpreendente que o Senhor, Deus do céu, iria usar pessoas como nós para cuidar da noiva do teu filho. E é estarrecedor como alguns de nós temos visto este privilégio. Eu peço que o Senhor continue falando conosco, por meio da tua palavra. Que ao final do nosso tempo, só o Senhor receba a glória. E a tua igreja seja abençoada. É para o bem dela, Senhor, para a sua beleza, para o seu fortalecimento, que nós estamos aqui. Nós vivemos para a glória do Senhor e como servos do Senhor, para o benefício do teu povo. É para isso que o Senhor nos chamou. E nós queremos cumprir isso fielmente. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos de Ti uma vez mais. Em nome de Jesus. Amém.